cara manja muito e é muito simpático, explica muito bem. Tá aqui o professor, para você no Instagram, é o Marcelo Andrade para você conhecer. Tem ponto, né? O Marcelo.Andrade para você. Lá tem todo o caminho para você acompanhar. Eu vejo lá no YouTube e você também participa de alguns podcasts e tal. E bate um papo. O que nós vamos fazer? Você que escolhe. Tema. O professor que vem aqui dá a aula que você quiser, a gente só vai te aplaudir. Você vai colocar na lousa. É, isso aí. O que você quer falar, professor? Inicialmente, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência. Um prazer estar aqui. Bom, o tema era o Irã, né? Então vamos embora. Vamos falar do Irã. Um pouco do Irã e do Oriente Médio, né? Falar um pouco da história, então, do Irã. Não vamos voltar lá no tempo da Pérsia, não, porque é muito longe. Podemos para 79, quando cai o regime. Um pouco antes, vamos falar de 53. Isso que marca um pouco o ódio, né, que o Khomeini tinha dos Estados Unidos por causa do golpe de 1900, um deles, né, do golpe de 1953. Então, estava em ambiente de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética de um lado, e lá o Irã, então, resolveu, então, ir contra os interesses americanos, ingleses também, e aí os Estados Unidos, via CIA, fez uma revolta lá, via a Operação Ajax. E nessa, então, o Shah Reza Pahlavi, ou Shah Reza Pahlavi, até hoje eu não sei a pronúncia na língua deles, ele então acabou ele já estava no poder, né? Não vou entrar em detalhes porque era um jogo de força do primeiro-ministro e tal. Aí o Shah Reza Pahlavi então fez uma aliança com os Estados Unidos muito estreita e com Israel também. Imagina só, a Savak foi treinada pelo Mossad. Savak era a polícia secreta política do Shah Reza Pahlavi. E o Shah Reza Pahlavi, infelizmente, ele estabeleceu uma ditadura lá. Não era assim um governo liberal ou uma democracia no estilo do Ocidente. Isso de 53. A partir de 53. De 53 a 79, o Irã, então, ficou muito aliado aos Estados Unidos e a Israel. Já era Irã, né? Já era Irã. Já era Irã, não era Pérsia. Não, já era chamado de Irã, já. Inclusive, o Shah Reza Pahlavi aparecia muito na mídia. Sim. Aparecia em reportagem. Ia para Paris. Ia para Paris. Era mediado. Era coisa de nível primeiro mundo ali. E havia um intercâmbio muito forte, militar. Os Estados Unidos cedia armamentos pro Irã e tal. Só que quando veio o governo do Jimmy Carter, anos 70, o Jimmy Carter pressionou para o Shah Reza Pahlavi abrir a economia, mas não politicamente, ou seja, manter um regime ditatorial e a fazer uma abertura política, dar certas liberdades, mas não políticas. Nisso, isso aí gerou a chamada Revolução Branca. E aí, da Revolução Branca, começou a surgir protestos, e aí que entra o Khomeini. O Khomeini estava no exílio, tinha sido um perseguido político, ele estava na França, e ali, então, no meio desses protestos envolveram comunistas, liberais, religiosos, uma gama de pessoas que não queria mais aquele regime promovido pelo Shah Reza Pahlavi. E aí, quando teve a Revolução de 79, inicialmente não se esperava que o Irã ia se tornar uma teocracia e um regime ditatorial como ele é hoje. Eles se aproveitaram, os religiosos se aproveitaram daquele momento e acabaram tomando poder. E o Shah Reza Pahlavi estava doente, né? Essa é uma coisa que acabou atrapalhando ele, estava doente, ele morreu logo depois de câncer. O filho dele estava nos Estados Unidos estudando e está hoje até ainda nos Estados Unidos. O filho dele quer voltar agora, quer voltar, né? O Shah, discursa muito. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, professor, e pedindo desculpa para interrupção, porque é o seguinte, você estava falando da época do Jimmy Carter, que foi o presidente dos Estados Unidos, e ele falou assim, não importa o regime, o que importa é que eu quero comercialmente tirar uma vantagem daí. É mais ou menos o pensamento do Trump? Porque, por exemplo, na Venezuela, ele deixou o regime lá. Ele falou, não, pode ficar aí à vontade, porque beleza. É mais ou menos. Esse é o pensamento. Vamos fazer business e... Esse é o pensamento americano? Não, acho que eles divergem, sim. O Trump tem um perfil diferente do Carter, né? O Carter, né, tinha uma outra linha, acho que não é a mesma. Não. O Trump, ele está lembrando alguma coisa do Nixon, com a chamada teoria do louco, né? Fazer movimentos estranhos, declarações bombásticas que na realidade não seriam verdade para tentar ter algum ganho político. O Nixon usou isso lá na Guerra do Vietnã, quando ele disse para a União Soviética que ele ia usar
armas atômicas para acabar com a guerra. Era mentira. Então, uns dizem que ele está se inspirando, um blefe. Então, eles dizem que o Trump está... Não queria estar embaixo lá dele. Não queria estar em Teherã com esse blefe dele, não. Mas desculpa te interromper. Não, imagina. E aí, então, houve o golpe, a Revolução Islâmica de 1979, lembrando que o Irã é xiita, né? E aí, então, o Ayatollah Khomeini surgiu como uma grande força. Ele estabeleceu uma república sui generis, porque manda lá no topo Ayatollah. Aí abaixo tem os guardiães, tem a guarda né, republicana, tem a guarda que, aliás, é um exército paralelo. Eles têm força aérea junto, marinha e exército. Quer dizer, eles têm o Irã tem 2 exércitos, um da guarda e outro do exército formal. E essa guarda controla 20% da economia do Irã, no mínimo. Então ele estabeleceu uma estrutura de manutenção de poder muito bem feita lá, é inegável. A guarda é do Ayatollah. É ligado ao Ayatollah. É tipo uma polícia dele. É a polícia dele, mas que se transformou numa verdadeira força armada paralela. E lá tem o Conselho dos Guardiães, né, que elegem aquele agora que ficou famoso aí porque bombardearam lá a Assembleia dos Peritos, né? Assembleia dos Peritos é que elege o futuro Ayatollah. Então tem uma estrutura hierárquica muito bem constituída no Irã. Então, teoricamente, os iranianos votam, tem parlamento, tem um presidente, mas na prática quem manda é o Ayatollah e os guardiães lá. Com perseguição religiosa, Por isso, bastante perseguição. Não, porque só um ponto, 79, começa a ter perseguição religiosa, que não tinha até política também, que até o Shah, ele era um ditador, mas não existia isso. Tudo bem, mas para a gente entender agora o momento, por isso não vai ser tão fácil essa entrada no Irã como foi na Venezuela. É outra história, porque eles têm muito mais estrutura, eles estão muito mais estruturados do que o regime, né? O regime aqui do Maduro. Do nosso amigo Madurão. Sem dúvida, não dá para comparar. Vai demorar essa guerra, professor? Vixe, ninguém sabe. Essa é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe. Se vai demorar muito, qual o resultado dela, se o regime vai cair, se não vai. Atualmente, pelo menos nas últimas notícias, Israel está apostando que o regime vai cair, que está com uma postura de sempre atacar os líderes, como uma forma de ameaça. Olha, vamos para a negociação. Que é lógico, falam que não estão negociando, mas nos bastidores sempre estão. Não existe isso, guerra sem negociação. Isso não existe. Existe a guerra que é divulgada pela mídia e existe um outro todo trabalho por baixo da mesa, que a gente não está sabendo o que estão discutindo e tal. Existe sempre 2 níveis em qualquer guerra, tem 2 níveis. Ô, professor, o senhor acha que tem os líderes, né, que estão lá, que eles têm certeza que aquilo lá é o certo para o povo. Tem o povo, que muitos nasceram já ali naquele regime e acham que aquilo lá é normal. Tem os antigos, né, que acham que concordam, outros discordam. Você acha que, tirando os líderes da jogada, abaixo deles ali, quem está na linha de frente, né, quem está lutando ali, pode haver como que eu posso dizer, um recuo e falar assim, não, vamos parar aqui, já derrubou quem manda, eu acho que vamos por outro caminho. Você acha que isso pode acontecer ou não? Ou a turma luta para manter o regime a qualquer custo? Não, pode acontecer sim. Tem essa guarda, pode ser que alguns dessa guarda sejam mais preocupados com as questões financeiras do que a manutenção do regime. Diz que muita gente já não está indo mais para posto de comando porque está com medo exatamente. Aí, ó. Porque, por exemplo, 20% da economia do Irã não é pouco, é quase entre 20% a 30%. Quer dizer, muita gente ganhando muito dinheiro lá na guarda. Certo. Alguns podem estar pensando assim, vamos fazer um acordo e manter os negócios. Exato. Né? Esse povo aí está muito radical, está acabando com os nossos negócios. Então, acho que os Estados Unidos e Israel esperam que pode, não estou dizendo que vai, que pode acontecer um racha no Irã
e ter ascensão de algum moderado que fala assim, não, então vamos conversar. E do povo também é uma rebelião? Do povo também, você acredita? Parece que a maioria é contra. Sim, mas você acha que pode, junto com esses ataques, junto com os Estados Unidos e Israel, o povo também se rebelar e aproveitar esse momento? É isso que está postando o Shah Reza Pahlavi, o filho do Shah lá nos Estados Unidos. Ele, o Donald Trump e o próprio Netanyahu, né? Porque uma das iniciativas que eles tiveram, que foi uma ação do Exército, foi entrar dentro daquele aplicativo de reza para ter um apoio popular. Sim. Né? Como é que funciona para você a divisão lá? Porque a gente fica meio confuso, né? Tem os ayatolás, tem a turma da geração Z que é contra o regime. Como é a divisão lá popular? Então, a maioria está contra o regime. Agora, lógico que pessoas do interior, que são mais tradicionais, os mais velhos, né? Os mais velhos. Que não querem saber. Os conservadores. Os da lata. Não querem mudança, que aliás apoiaram a Revolução de 79. Esses daí podem dar um sustentáculo para o regime, mas comerciantes não. Por exemplo, a revolta do final do ano passado, ela foi iniciada como um protesto comercial, que os negócios estavam indo muito ruins por causa da política do Irã e tal. Então nós vemos uma classe de comerciantes descontente, nós vemos uma população, a maior parte dela insatisfeita com o regime, e nós temos aí a cúpula, tem vários ayatollah, não é um só, e que estão mandando sobre uma população que está sendo oprimida, né? O Reza Pahlavi espera que essa população vai se insurgir contra o regime. Se isso vai ter efeito ou não, não sabemos. A Europa quer ele, né? O Shah, né? O filho, sim, né? filho do Shah. O Parlamento Europeu ele vai discursar, ele é um cara que Mas já... esse Shah era meio picareta, né? O velho. O pai, né? Sim. O pai era... Era meio ditador. Ditador, né? Também tinha perseguições, né? Políticas. Tinha, e religiosas também. Ele mandou o Ayatollah Khomeini pro exílio, né? Para a França. Então, para a França. Professor, mas não tem problema de virar outro Estado Islâmico lá? Porque esse é que é o problema também ali, né, do Oriente Médio ali, que quando cai um cara muito poderoso, é difícil, né? A população, parece que ela gosta disso, né? Do ditador, do grande chefe. Boa pergunta. É que lá o Irã é diferente do Iraque, né? Porque o Iraque, ele é rachado, né? Uma parte xiita, uma parte sunita. O Saddam Hussein foi um ditador sunita contra uma maioria xiita, aliás, né? E lá foi diferente, a estrutura social do Iraque é diferente do Irã. Alguns analistas dizem que não haveria uma guerra civil no Irã que poderia dar margem para uma transição mais pacífica. E você acha que democrática? Aí já é outra história, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que os Estados Unidos e Israel ficariam contentes com uma ditadura que não fosse hostil a eles, como por exemplo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura. Faz negócio com Israel e Estados Unidos. Os Estados Unidos estão até. De Abraão, Os Estados Unidos gostam de colônias. Eles amam uma colônia. Dominado. Eu vou fazer um break. Papo muito bom, hein? Bom, hein? Professor, eu vou passar. Professor, como é que chama o seu canal, professor? Marcelo Andrade. Não, nome. Canal do YouTube? Do YouTube. É Marcelo Andrade. Marcelo Andrade também? @marcelo.andrade nas redes sociais, tem o canal dele muito bom no YouTube, são aulas espetaculares, o professor ensina muito bem. @omarcelo.andrade. Reginaldo, break só para rede de rádio. Albeta. Professor, e o bloco geopolítico ali do Irã? Porque o Irã, ele é ligado, né, com a Rússia, com a China, e até então, a Venezuela também. Mas parece que, qual que é o acordo? Porque esse bloco está deixando o Trump correr solto. Pega o Maduro e agora derruba lá o Ayatollah do Irã. E esse bloco geopolítico, ou qual foi o acordo que eles fizeram para deixar o Trump falar assim, vai lá, faz o teu jogo aqui. O que foi acertado? Boa pergunta. Isso daí revela que esse bloco aí não é lá, tá muito coeso, não. Ou tá todo mundo preocupado com seus interesses. Fala assim, a Rússia está lá atolada na guerra da Ucrânia, fala, não vou me meter no Irã, só vou dar declaração. A China está com essas disputas comerciais com os Estados Unidos, não vou também me meter muito. Então parece que é muito esse lado. E o que é um dado também interessante de ser comentado é que o Irã faz parte dos BRICS, né? Sim, claro. Então os BRICS estão rachados, porque tem um lado que os companheiros que condenou os ataques e tem outro lado que não, né? Porque a Arábia Saudita faz parte dos BRICS, os Emirados Árabes faz parte dos BRICS, a Índia também faz. O Brasil, né, tá meio que do lado condenou os ataques, né? Então o BRICS está rachado, é outro bloco
também que está rachado, né? Então nós vemos que o Irã está meio sozinho aí nessa história, ele com ele mesmo. Ô professor, e nessa questão do Irã, assim, é realmente a questão de tempo. É claro que os Estados Unidos vai varrer ali do jeito que bem entende. E tem essa ideia que a gente não sabe ainda quem realmente vai liderar ali a nação. Provavelmente ainda vai ter dedo dos Estados Unidos. Você acha que para o Putin ter ali aquela localização, algo dos Estados Unidos ali, o Putin não vai fazer nada? Boa pergunta, ele vai querer fazer sim. O problema, ele vai poder fazer, vai ter condições de fazer? Olhão. Não é mais o tempo da União Soviética. Sim. A União Soviética tinha os contatos, tinha KGB, tinha muitos aliados. Agora é uma Rússia enfraquecida. Sim. Tá lá na guerra da Ucrânia, tem problemas econômicos. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. Se fosse no tempo da União Soviética, as coisas podiam ser diferentes. Mas lógico que não tá. Ele não quer que o Irã vá para a órbita americana. Isso é óbvio que não. E como business, o que interessa o Irã, como a Venezuela, que fala muito do petróleo? Qual que é essa relação, né, que a gente fala muito, né, da geopolítica, mas o que de dinheiro tem nessa jogada, você acha, professor? Bom, é o petróleo, né? Petróleo, porque o Irã é um grande produtor de petróleo. Aliás, né, tem uns países comprando petróleo do Irã na surdina, preço com China desconto. compra bastante. China compra bastante, Paquistão, né, aquela vizinha. Então tem uns que estão ganhando, né, com esse petróleo barato, né? Mas ali a região é delicada, porque o Estreito de Hormuz passa ali 20% do petróleo mundial, né? Então tem grandes produtores lá. Então não... a boa parte do mundo que produz e quer que o comércio cresça, quer viver com paz, não é interessante manter uma guerra ali no Oriente Médio, né? E mesmo por turismo, né? As companhias aéreas agora estão sofrendo. Dubai se tornou um dos maiores hubs do mundo. Tem agora um grupo de brasileiros que não está conseguindo voltar. Imagina o desespero, você está lá em Dubai, quer voltar e não consegue. Deus me livre. No meio de uma guerra, né, meu? Visitando o prédio mais alto do mundo e de repente começa um monte de explosão do teu lado lá. Então é um ano de Copa do Mundo, vale lembrar, né? Que estamos numa guerra, né? Vai ter a Copa nos Estados Unidos, tem muita gente preocupada com isso. Muita gente preocupada com o atentado terrorista nos Estados Unidos. Pode acontecer. Isso aí é ruim para o mundo inteiro. Por quê? Porque agora a gente vai ter muito mais gente investigando as nossas viagens. Viagem internacional agora vão ficar com medo. Dobro de segurança. Alerta vermelho, aquela fila, aquela coisa. E terminar para o mundo inteiro é ruim isso, né, professor? É ruim, porque aí podem falar assim, o Irã vai querer se vingar com o atentado. Exatamente. Onde é que vão ser esses atentados? Estados Unidos número 1, mas Europa também. Londres, Paris vão ser cidades visadas. Então aí quem quer viajar com tranquilidade talvez vá até encontrar certos problemas. Agora, toda guerra é triste, né? Porque tem gente morrendo. Né? Total. Então, tem gente morrendo no Irã, óbvio, Israel, no Líbano. Então, porque o Irã contra-atacou atacando aliados dos Estados Unidos, né? Então, essa é uma guerra já regional, né? Não é local. É uma guerra regional. Envolveu toda a bacia, todo o Golfo Pérsico, né? Então, mas como é que esses países lá, como é que eles estão reagindo a isso? Está todo mundo contra o Irã, né? Porque a justificativa é que ele está atacando a embaixada ou a parte militar dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Países árabes. Mas, na verdade, ele está atirando para todo lado, né? Tá, por quê? Porque a Arábia Saudita é grande inimiga do Irã, né? Já desde depois do golpe de 79, quando teve a guerra Irã e Iraque, a Arábia Saudita apoia o Iraque. Então eles já não se bicam e já faz tempo. Eles são inimigos. E aqueles países menores, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e tal, eles tendem a ficar aliados da Arábia Saudita. Embora um deles, o Bahrein, parece que tem uma boa quantidade de xiitas lá, mas eles tendem a aliar com quem é vizinho, com quem está do lado deles. Né? A treta ali é xiita e sunita? Não, eu acho que isso é instrumentalizado, viu? Porque no passado eles não eram inimigos. Eles têm visões diferentes, né? O xiita, eles têm uma linhagem de sangue ligada ao Ali Talib, que era o genro do Maomé. Então eles têm uma linha que todos os líderes islâmicos teriam que ser dessa linha aí de sangue. Já os sunitas não. Tipo um Bolsonaro, né? Da família. Tá certo aí, não, eu não sei, acho que é assim. O Maomé, quando ele morre,
tinha uma parte que acho que é xiita, falou, não, tem que ser a família. A família que vai mandar, que esse é o xiita. E o sunita falou, não, nós vamos escolher os próximos, tá? Os caras falaram, não. Aí a treta... Entre os dois, né? Você vê a família Bolsonaro. Não, acho que não. Não, professor? Você que pode nos explicar isso, você que é o nosso mestre. Você que é o nosso mestre aqui, professor. Sunita. Emílio Sunita. Emílio Sunita. Mas você citou Mas é louco isso, né? porque da descendência que você está falando. Mas quando você citou a Arábia Saudita, que é inimiga do Irã, tinha um tal do Acordo do Abraão, que estava fazendo Israel, troca de tecnologia. E ninguém fala muito aqui no Brasil, mas quem financia, a gente repete muito aqui no programa, professor, quem financiou os grupos terroristas? Hezbollah, toda a guerra que está tendo, foi o Irã. Teve alguma relação disso? Você consegue enxergar e fazer... Do quê? Do Arábia Saudita ficar com raiva por causa do Hezbollah? O Irã, na verdade, né? Quando estava tendo o acordo. Então, o Irã, ele financia o Hezbollah, né? Isso já é histórico. O Hamas, lembrando que o Hamas é sunita, né? E financia os Houthis. Aliás, um grande problema de atrito entre a Arábia Saudita e o Irã está lá no Iêmen, porque os Houthis dominam a capital lá do Iêmen, que é Sana, e a Arábia Saudita apoia o grupo contra os Houthis, né? Então ele já tem um atrito feio ali no Iêmen, né? Tudo isso acaba azedando a relação entre a Arábia Saudita e o Irã. Agora, o que atrapalhou o acordo de Abraão foi a resposta de Israel na faixa de Gaza, né? Porque tem muito apoio, os palestinos ainda encontram apoio em vários países árabes, né? Então isso daí suspendeu, não sei como é que está o andamento agora, mas deu uma azedada na relação entre a Arábia e o Israel. Que é um acordo de troca de tecnologia dos países. Um acordo de estreitar e tal. Nem todos lá do Golfo são favoráveis a Israel, não. Acho que o Kuwait até hoje não tem relação com Israel. Agora, professor, a grande dúvida que a gente tem é, por exemplo, na arma atômica, né? Porque fala o seguinte, que o Irã que financia esses grupos, Hezbollah, os Houthis, o Hamas, esses grupos terroristas, eles financiam esse grupo. Se eles tiverem armamento atômico, que, é um negócio pesado, eles podem dar esse armamento para os grupos terroristas? Esses grupos? Bom, boa pergunta. Aí são duas coisas diferentes. Uma é ter a bomba de explosão atômica. Essa daí o Irã ainda não tem essa tecnologia. Espero que não tenha nunca. Então, por que o senhor não quer que o Irã tenha essa bomba? Se Israel tem, se a França tem, que a soberania, se o Paquistão tem, se a Índia tem, né? Por causa da natureza aí do regime, né? O que fala no regime? O que está lá na Constituição? O regime, ele é agressivo, né? Contra Israel, contra os Estados Unidos. É diferente. Por querer a morte de Israel? Se pergunta assim, por exemplo, o Brasil deveria ter bomba atômica? Deveria ter, né? Se o Brasil quisesse ser um grande player mundial, que as pessoas não dá ideia que vão querer gastar dinheiro. Vai vir um imposto novo. A gente aluga, se a gente mal tem o imposto atômico, o imposto nuclear. A pergunta é, se tivesse uma bomba atômica o Irã, o Israel luta pela sua coexistência. Isso, exatamente. Ele atacaria a bomba Atacaria lá em Tel Aviv, acabou Israel. Né? Ponto. Mas o senhor acha que é só um problema do regime? Pode falar. Continuando nessa questão, o problema é só a questão do regime. Se fosse outra coisa, se fosse lá atrás, você seria a favor que eles tivessem ou não? Ou ainda assim... Eu sou favorável que o Brasil tivesse, os outros não. não, brincadeira. Isso é um problema meio insolúvel, né? Por quê? Porque se uns têm direito, por que outros não podem ter? Sim. O Enéas Carneiro queria. Vejam só, por exemplo, em 94, isso aí foi quando desarmou, né? Quando foi aquela treta lá que desarmou. Não, quando caiu o muro. Sim. A Ucrânia tinha bomba. Sim. A Ucrânia desarmou, acreditou na conversa lá, e agora os caras estão se ferrando. Total. Lá, né, professor? Então é complicado essa história, Inclusive, né? eu acho que alguma autoridade americana falou que burrada que a Ucrânia fez. Se não me engano, foi até o Bill Clinton. A África do Sul chegou a ter bomba atômica também. Imagina só. Sério? Sério. Aí teve uma pressão forte dos Estados Unidos, eles desmobilizaram. A África do Sul tinha um projeto paralelo junto com Israel, né, no desenvolvimento de bomba atômica. É que o Irã entrou num acordo para não ter bomba atômica. Ele assinou o acordo. Ele tinha que ter as fiscalizações nas usinas atômicas, igual o Brasil. Falam que o Obama foi frouxo. Agora, professor,
é uma coisa curiosa, né? Porque se a gente for pensar bem, a gente acreditava que o mundo ia melhorar, né? Que o mundo, né, depois que acabou a Guerra Fria, que teve toda essa história, a gente acreditava que isso era uma coisa que a gente não ia ver de novo, né? Uma guerra nessa proporção, de ver isso. O ser humano é danado, né? O ser humano é complicado, né, professor? Nunca vai deixar de ter guerra. Poder. Nunca vai deixar de ter guerra. A gente às vezes vive um falso otimismo, né? Isso que você falou no final da Guerra Fria, falou, não, agora é um mundo diferente, não vai ter mais guerra, vai ter outro jeito da humanidade se comportar. Então, mas não, doce ilusão, vai continuar tendo. No atual momento tem guerra na África, muito sangrenta, que o povo não olha, a mídia não coloca os holofotes lá, mas o Sudão está em guerra civil, Sudão do Sul está em guerra, a República Democrática do Congo também, o Sahel, tá, que é uma faixa de transição do Saara ali, tem vários movimentos ali com grupos de senhores de guerra lutando. Então nós vemos a África até tá em guerra, né? Isso aí não se comenta, é uma tragédia. Por que o senhor acha que não é comentado? Talvez porque a gente sempre vê que hoje em dia tudo se politiza e aí essas guerras que o senhor acabou de citar não tem como politizar pra gente aqui, porque a gente vê os problemas lá no Oriente. Aqui no Ocidente muita gente quer tomar partido de coisa que nem sabe o que está falando. Você acha que esse foco que a mídia deixa, grupos aí deixam de fazer protesto, pintar o rosto, ir na Paulista batucar, você acha que é porque não consegue politizar essas guerras aí? Boa pergunta. Eu acho que são duas coisas. Primeira é uma questão econômica. Lá não tem muito petróleo. Tem petróleo, tem riqueza, mas não no ponto de incomodar aí o comércio mundial. E outro ponto, acho que você pegou bem, porque Israel e o mundo árabe entrou nessa polarização direita e esquerda. E lá na África, talvez essa visão fique meio diluída, né? E aqui a gente não liga. E aqui a gente defende. Porque no fundo ninguém se importa, na verdade. Ninguém se importa. Quero agradecer, professor. Pô, já? Sim, o papo é muito bom. Falei que o papo ia ser bom. Muito bom. Falei que ia ser bom. Volta amanhã. Só voltar, professor. Muito bom. Agradeço. E o bom, sabe o que é? O bom é você ter um professor que sabe tudo e um monte de burro. Aí é demais. Pra perguntar. Porque pergunta porque se tem um cara que sabe mais que o professor, não é professor. Saco. Imagina. Não faltam perguntas. Aluno burro e professor. Todo mundo entendeu. É isso aí. Não, em cada pergunta que ele dá uma respirada antes e fala, putz, então... vai o Jeg. Ó, vou passar aqui o Instagram do professor. Lá tem todo o caminho para você acompanhar. Ele tem um canal muito legal no YouTube, @omarcelo.andrade, para você seguir o professor. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Pânico.